Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa aula eu vou mostrar para vocês uma parte da teoria da equação diferencial linear de primeira ordem. Perfeito? Eu vou mostrar para você por que esse tipo de equação a gente resolve ela multiplicando os dois lados da equação por um fator integrador. Então aqui é só teoria, eu já deixei escrito aí bastante coisa que foram os cálculos que eu fiz. Nas próximas aulas eu vou resolver exercício, então para você treinar e ir super bem na sua prova. Beleza? Vamos lá? Vamos acompanhar? Pessoal, vamos começar então a nossa playlist sobre equação diferencial linear de primeira ordem, tá? Acompanha ali, ó. Veja que eu deixei escrito aqui uma equação diferencial. E toda vez que você encontrar uma equação diferencial que puder ser escrito nesse formato, ó, dy dx mais p de x y igual a um q de x, qualquer equação diferencial que você conseguir escrever nessa ordem vai ser uma equação diferencial linear de primeira ordem. E aí você pode resolver ela pelo método que eu vou ensinar, tá? Qual método eu vou usar para resolver essas equações diferenciais? Eu vou multiplicar pelo fator integrante dos dois lados, que é o fator integrador. Tudo bem? E agora eu vou mostrar para vocês por que veio esse fator integrador, como que ele foi descoberto para poder ser usado na resolução desses exercícios. Então acompanha aí, ó. Aqui eu tenho dy dx, eu vou apenas escrever que isso aí é y' mais um p de x y igual a um q de x. Beleza? Aí o matemático deu uma olhada na seguinte situação, ó. Veja que aqui tem a derivada de uma função e do outro lado tem a função sem derivar. Ele associou essa soma aqui com a derivada do produto de duas funções. Aí ele pensou, poxa, será que se eu multiplicar de um lado e do outro por alguma coisa, eu posso escrever isso como a derivada de um produto? Aí ele pensou assim, bem, então eu vou multiplicar dos dois lados por uma função que eu vou chamar ela de i de x, que é o fator integrador. Quando ele fez essa multiplicação, ele obteve isso aqui, ó. I de x, y' mais i de x, p de x, y. E como ele multiplicou dos dois lados, aqui ele obteve i de x, q de x. Bem, mas não era bem isso que ele queria, porque aqui ainda não está como a derivada de um produto. Ele não queria isso. O que ele queria era isso aqui, ó. Escrever de vermelho. Ele queria que aparecesse alguma coisa assim, ó. I de x, y' mais i' x, y. E aí aqui do outro lado, beleza. I de x, q de x. E por que ele queria que aparecesse alguma coisa assim? Porque se aparecesse alguma coisa assim, ele ia observar o seguinte, que aqui tem, ó, conserva a primeira função, deriva a segunda, mais deriva a primeira, conserva a segunda. Ou seja, isso aqui poderia ser escrito como i de x vezes y', seria a derivada de um produto de funções, igual a i de x, q de x. Tudo bem? Então era isso que ele queria. Por quê? Se aparecesse isso aqui, ele ia fazer o que agora? Ó, ele ia integrar dos dois lados, tá? Ele ia integrar aqui, integrar aqui. Aí desse lado aqui, ó, a integral de uma derivada é a própria função, então ia sobrar i de x igual vezes y, e aqui do outro lado ia aparecer a integral de i de x, q de x, dx, e dessa primeira integral aqui, pessoal, dessa primeira integral ia aparecer uma constante aqui, ó, mais c. Beleza? Aí, como você está resolvendo a equação diferencial, você está interessado em achar a função y. A função y é a solução da equação diferencial. Aí, para achar y aqui era fácil, é só passar o i de x para o outro lado e beleza. Você ia ter a solução, seria y
igual a 1 sobre I de x vezes a integral de I de x, Q de x, dx mais uma constante. E essa aqui, então, eu vou até destacar, seria a solução do problema. E estaria resolvido. Então, ele chegou à conclusão assim: eu teria a solução de toda equação diferencial linear de primeira ordem se eu conseguisse fazer isso. Só que voltando aqui atrás, a gente observa o seguinte, ó, que essa parte de cima, I de x, y' mais I de x, P de x, y, não é igual essa de baixo que ele queria que aparecesse, que é I de x, y' mais I' de x, y. Só que se a gente olhar bem, ó, I de x tem aqui, y' também tem. Aqui tem o y. A única coisa que tem diferente é esse pedaço aqui que eu estou destacando, ó. Então, ele precisava que essas duas coisas fossem iguais. Aí ele foi lá e escreveu: I' de x tem que ser igual a I de x, P de x. Perfeito? Tinha que ser isso. Tem que satisfazer essa condição. Aí ele viu que aqui ele tem a derivada da função y. Então, ele escreveu isso aqui como a função i, né? Di dx igual a I de x, P de x. Perfeito? Ele percebeu que essa função i aqui poderia passar para o outro lado, ó, tá? Porque daí ficaria as duas funções de i aqui do mesmo lado, ou seja, separar as variáveis. Aí ele colocou lá, então, passando para o outro lado, ela vai dividindo, né? Então ficou 1 sobre i de x, di dx igual a P de x. Agora ele foi lá e integrou dos dois lados. Integrou aqui e integrou aqui. Com isso ele obteve a integral de 1 sobre I de x, ele conseguiu ln do módulo da função I de x, mais uma constante. E do outro lado, como ele não sabe qual é a função P de x, não tem como integrar uma função que você não conhece ainda. Então ele deixou escrito integral de P de x dx. Beleza? Aí ele olhou aqui e ele falou assim: eu quero isolar o I de x, que é a função que eu quero descobrir quem ela é. Aí ele elevou os dois lados à função exponencial, então ficou e ln de I de x mais uma constante. Opa! Tudo isso igual a e elevado à integral de P de x dx. Como a função exponencial cancela o ln, então do lado de cá sobrou. Agora, aplicando a propriedade da potenciação, eu tenho que isso aqui é e elevado a ln do módulo de I de x vezes e elevado a c, que é igual a e elevado à integral de P de x dx. Tranquilo? Agora eu gostaria que você acompanhasse aqui, que por falta de espaço, eu vou fazer um pouco rápido. Esse e de c aqui, ó, tá multiplicando, eu vou passar para o outro lado, beleza? Dividindo. Só que ele é um número constante, então ele vai aparecer do outro lado como uma constante. O e cancela o ln aqui, aí vai sobrar módulo de I de x. Eu já vou tirar o módulo de I de x, tá? Então aqui vai ficar aqui I de x é igual esse carinha que foi para o outro lado, que vai ser como uma constante, tá? Então vou chamar de a, então mais ou menos a vezes e a integral de P de x dx. Para finalizar, ele considerou que o a aqui, que é um valor constante, que uma das soluções, porque aqui é uma família de solução, ele pegou uma só, aqui o a vale 1, positivo. Aí ele descobriu o seguinte, que o fator integrador que ele tanto procurava, I de x, ó, veja que aqui ele multiplicou por um I de x que ele nem conhecia. E aí teve que satisfazer essa condição. Aí viemos desenvolvendo e ele descobriu assim, que o fator integrante que ele precisa é I de x igual a e elevado à integral
de p de x dx. E veja que a função p de x, ela está aqui, ó, multiplicando o y, então é uma função conhecida. Ou seja, para resolver a equação diferencial linear de primeira ordem, basta multiplicar os dois lados da equação pelo um fator integrante, que é o fator integrador, que nós chamamos aqui de I de x. Tem livro que vai chamar de outro nome. Beleza? Feito isso, nós descobrimos que esse fator integrador nada mais é do que E elevado à integral de p de x dx, e a função p de x nós conhecemos. Perfeito? Só que nós só podemos aplicar esse método se nós conseguirmos escrever a equação diferencial nesse formato aqui. dy dx mais p de xy igual a q de x. Beleza, pessoal? Com isso, então, eu finalizei aqui a parte de teoria, que é a aula 1 do nosso curso. A partir de agora eu vou começar a resolver problemas com esse fator integrador aqui. Perfeito? Então vamos lá.